Então, vamos aqui iniciar a apresentação, né, da nossa disciplina de Direito Administrativo. Meu nome é Felipe Braga Albuquerque, tenho uma breve apresentação. Eu tenho um mestrado e doutorado em Direito Constitucional e venho ensinando Direito Administrativo, enfim, há quase 10 anos aqui na Universidade Federal. É uma disciplina que eu gosto muito e que, como eu advoguei bastante nessa área, até hoje a gente tem uns projetos de extensão na UFC, que aborda muito direito administrativo, é uma matéria que, na prática, eu tenho tido muito contato, né? Então, no decorrer da disciplina, vocês vão ver que eu gosto muito de abordar o direito administrativo do cotidiano, né? E não só uma disciplina teórica na qual você vai estudar e, enfim, uma matéria que cai muito em concurso público, sempre vai cair o direito administrativo em concurso público, né? E salvo se for um concurso para medicina, né? Mas o concurso para a área, geralmente que vocês fazem, né? Que é a área técnica, administrativa, etc., sempre vai cair o direito administrativo. Mas tirando essa parte de seleção, que não é o objetivo da disciplina, né? O objetivo da disciplina é que vocês conheçam a fundo o direito administrativo e possam utilizar desses conhecimentos para o seu cotidiano, porque a administração pública, ela presta uma série de serviços e todos nós usufruímos de serviços públicos. Estamos usufruindo agora do serviço de educação, né? Mas usufruindo do serviço de transporte, serviço, enfim, de energia, de água, de gás, de telecomunicação, dentre inúmeros outros que o Estado disponibiliza ao cidadão. Então, é muito importante vocês saberem como é que funciona a disciplina administrativa, como é que um servidor público se relaciona com o cidadão, se relaciona com o próprio Estado, tá? Essas questões de hierarquia, de validade dos seus atos. Então, o direito administrativo é muito importante. Vocês vão aprender aqui coisas que para o resto da vida irão utilizar, tá? Então, isso aqui é o bom da disciplina, tá? Nesse semestre, pessoal, eu vou estar sendo acompanhado por pessoas muito interessantes aqui. Nós vamos ter 3 alunos de mestrado e 2 monitores, né? Bem, eu vou colocar aqui para a ordem alfabética. Na verdade, eu estou conhecendo hoje, eu nem sei a pronúncia do nome, né? Se é Alessandra ou Alexandra, mas ela é aluna do mestrado em Direito, Alessandra, o Bruno e o Luiz. Eles vão se apresentar rapidamente e eles fazem a disciplina de estágio da docência do mestrado, acompanha o professor. Como são 2 horários, depois a gente faz a subdivisão. Tá? Então, por exemplo, no decorrer do semestre, devo marcar 1 ou 2 aulas, tá? Provavelmente 2 aulas, com conteúdo, sei lá, hoje vai falar de terceiro setor, aí eu coloco o Luiz e o Bruno, ou o Bruno e a Alessandra, etc. Aí outro dia vai falar sobre processo administrativo, aí eu coloco mais um aluno, eu divido assim. E as revisões para as provas, revisão para a primeira e para a segunda prova, quem faz são os monitores também com os estágios docentes. Tá? Nós temos o Bernardo aqui como monitor, e está aí a Perla que, enfim, não sei se ainda já chegou, mas ela está conosco, tá bom? Ela já está no segundo ano da monitoria. Enfim, Sandra Alexandre, para conhecê-la, me diga logo a pronúncia correta aí do seu nome para que eu possa nunca mais esquecer. Não estou ouvindo o som. O Só microfone está precisar de silenciado habilitar. ainda. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui o seu microfone. Só um segundo. Bem, então, enquanto isso, fala aí o Luiz. Bom, Luiz. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Luiz, sou aluno do professor Felipe no mestrado em Direito Constitucional na Federal do Ceará e estou tendo essa grata satisfação de estar aqui com vocês, né? E me coloco à inteira disposição de todos, né?
para auxiliá-los na condução dos trabalhos aqui na disciplina. Profissionalmente, exerço a função de advogado nos quadros do Banco do Nordeste do Brasil, que é integrante, né, da Administração Pública Federal Indireta. Então, nós temos uma atuação também dentro do direito administrativo, e a minha expectativa é de poder contribuir com todos, né, para que a gente possa auxiliar o professor Felipe na condução dos trabalhos. Então, sintam-se muito à vontade para se dirigir a mim quando necessitarem, tá? Eu estou aqui para servir a todos. Obrigado. Obrigado, Luiz. A gente tem também conosco. Vai lá, Alessandra, já que deu certo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui participando dessa cadeira. Eu lutei, viu, gente? Eu pedi um ano antes para a cadeira, para guardar a vaguinha aqui. Eu também sou advogada de uma empresa estatal, que é o Banco do Nordeste, junto com o Luiz. Então, a gente trabalha muito direito administrativo e o objetivo aqui é contribuir realmente. Estamos à disposição para auxiliar e também para aprender, né? Obrigada pela oportunidade, professor Felipe, e estou à disposição. Por nada, me diga só se é Alessandra ou Alexandra. Alexandra. Pronto, Alexandra. Ok, não esqueço mais. Enfim, temos também o Bruno. Fica à vontade, Bruno. Obrigado, professor. Bom dia, gente. Espero inicialmente que todos e todas estejam bem, com saúde. Acho que isso que o professor Felipe falou, né? Acho que pela vontade da maioria, nós estaremos presencial, mas vamos, por enquanto, mantendo, né? Acho que uma parte já está acostumada com esse modelo remoto. E, enfim, eu, Luiz, Alexandre, estamos aqui para somar junto com os monitores. Eu também atuo como advogado, não no Banco do Nordeste, atuo numa organização da sociedade civil, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, faz parte do terceiro setor. Enfim, sou um entusiasta do direito público, do direito administrativo. Tenho também o prazer de ter o professor Felipe como meu orientador no mestrado. E, enfim, a disciplina de direito administrativo, acho que ela está na pauta do dia. Sempre está na pauta, mas acho que nesse contexto ainda mais. Eu acho que, enfim, a disciplina tem tudo para ser excelente e, enfim, reitero as palavras dos colegas e fico à disposição para contribuir no que for necessário. Obrigado. Obrigado, Bruno. E Bernardo, nosso monitor. Oi, gente. Bom dia, professor. Bem, como todo mundo já disse, eu ainda, no caso, estou cursando o 4º semestre de Ciências Contábeis, né, aqui na UFC, e eu sou o monitor do professor Felipe há um semestre, né, estou indo para o 2º agora, e eu queria também refalar que todo mundo já falou, eu estou aqui à disposição, vocês podem falar comigo no WhatsApp, tirar dúvidas sobre a matéria, ou então sobre alguma outra coisa envolvendo o direito administrativo. Eu vou estar muito feliz em ajudar vocês, e qualquer coisa é só me chamar, tá bom? E é isso. Espero que o semestre seja muito produtivo para todos nós. Obrigado. Então, pessoal, é isso. Vocês estão bem servidos, né, de apoio acadêmico. Então, além de mim, que estou sempre à disposição, quiserem dar um aula, ou enfim, um chamado aqui pelo Google Meet, a gente fina e resolve esses problemas da disciplina. Pode também livremente procurar tanto o Bruno como a Alessandra, o Luiz, o Bernardo e a Pérez, que eles também vão ajudá-los. Bom, disciplina, então, nós vamos trabalhar juntos, apesar, como eu falei para vocês, a gente ter todo esse apoio aí, eu estarei presente com vocês em, enfim, todas as aulas, até nas aulas que os monitores participam, né? Eu gosto de por exemplo, vai ter uma aula no semestre, um conteúdo que até está fora do conteúdo programático, né? Eu vou colocar uma aula, vai estar o Luiz e a Alexandre, então eu sempre estou por aqui também acompanhando, tá? E, enfim, isso acontece quando tem uma banca de doutorado e geralmente eles não conseguem colocar um horário fora do horário da disciplina e eu me disponibilizo porque eu sei que eu conto com esse apoio. Então, é tudo programado e acontece no mais uma vez no semestre. Todo dia eu vou estar aqui com vocês. Vocês não vão estar na expectativa, se Deus quiser, né,
Eu estou aqui na UFC. Ah, tudo bem, Bernardo, fica à vontade, viu? Eu sempre, nesses 10 anos de UFC, 9, aliás, eu nunca tive um problema que eu precisasse faltar uma aula. Né? Estou há 10 anos, eu nunca faltei uma aula. Nem por doença, graças a Deus, foi tipo gripe, e eu tomei um medicamento e tal, passou a febre e eu fui lá à aula. Então, ainda bem que eu não precisei faltar nesses 10 anos aqui de UFC, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui apresentar a disciplina. O que mais me incomoda nessa questão do remoto é não conhecer os alunos, né? Isso aqui é muito ruim para mim. Vocês estão ouvindo bem, então? Sim, professor. Senhora, falha, Tá, professor. né? E para vocês, Bruno Estou e ouvindo Luiz, bem. tá normal? Tá. Se começar Às a vezes falhar, falha, professor. enfim, se está falhando para uns e não está falhando para outros, possivelmente não é a minha internet, tá? Geralmente quando falha o meu, aí ninguém consegue ouvir direito, tá? A A minha sua, a imagem está sua fala, congelando um pouco. às vezes dá uma travadinha mesmo, professor. Mas, no geral, tá tudo bem. Então, deixa eu mudar aqui de rede. Deixa eu mudar aqui de rede para ver se fica melhor. Só um segundo. Duas, aliás. Essa terceira é do meu irmão, que é vizinho. E, enfim. Pronto, eu mudei de rede aqui. Espero que fique melhor. Então, vamos lá. Direito administrativo, coloquei aí para vocês. Eu entrei na UFC em 2012, pessoal. E eu lecionava no direito na instituição privada, na Unicet, né? Na época era Faculdade 7 de Setembro, e fiz o concurso para a UFC e fiquei muito feliz em vir para cá. Os alunos são muito bons, muito comprometidos, e assim, quase sem exceção, é muito difícil você verificar na UFC um aluno que, enfim, que não acompanha a disciplina, que não deu um retorno, que não deu um feedback e tudo mais. Então, eu gosto bastante de lecionar aqui para vocês. Mais uma vez, está bacana aí o som, o retorno, que para mim eu não estou vendo o meu retorno na imagem. Agora ficou ótimo, E professor. geralmente quando. Tá, então pronto. Então, é porque como eu não estou olhando o meu retorno aqui na imagem, eu fico preocupado se deixa eu só ligar aqui a minha. É porque se eu colocar aqui para enxergar a minha imagem no outro computador, eu não consigo me ver aqui nesse. Bem, aqui está perfeito. Então vamos lá. Então, voltando aqui, eu estou há esse tempo na UFC e foi muito proveitoso, né? Tá dando aula para vocês. E eu, assim, apesar de ser professor do Departamento de Direito Público, né? Sempre quando eu ingressei na UFC foi aqui na FEAC. E é muito bom, os alunos da administração, da contabilidade, de políticas públicas são muito competentes. Eu já fiz essa seleção para monitor e eu sempre abro vagas para os alunos da Faculdade de Direito, que tem duas disciplinas de Direito Administrativo, Administrativo 1 e 2, né? E vocês não, tem uma disciplina de Direito Administrativo. E na seleção, assim, de, sei lá, desses 10 anos, 8, 9, eu tenho um monitor. Assim, só tive monitor da Faculdade de Direito duas vezes, né? Sempre quem passa são os alunos da FEAC. Então, eu coloco no nível que vocês conseguem competir, né? Tudo bem que isso aqui não é competição, mas no sentido de estar preparado. Eu vou entrar em contato com ele aqui no WhatsApp para ver o que ocorreu. Né?
Então, Pronto, estão me ouvindo aqui voltou. nesse computador? Estão me ouvindo nesse computador aqui? Sim, Sim. sim. Tá, porque no meu notebook aqui ele travou. Então, o problema foi com o notebook, não foi com a internet, pelo que eu estou vendo. Então, pessoal, aí a tela fica bem mais escura, né? No meu computador, a câmera não é tão boa como a do notebook. Mas eu reinicio aqui e a gente continua. Então, nesse período aqui de UFC, eu verifiquei, aprendi muita coisa bacana e vejo que os alunos aqui são bem diferenciados. Mas vamos aqui falar da nossa disciplina, o direito administrativo. Eu coloquei aqui um conteúdo programático que contempla, no início, que eu já vou começar na aula de hoje, um pouco da apresentação do conceito de direito, certo? A importância do direito, a relação do direito com várias outras disciplinas, com o direito constitucional, com o direito administrativo, com a economia. Bom, a gente vai estar trabalhando isso não só nessa aula, mas como todo semestre. Até porque eu, quando vou dar exemplos do cotidiano, da política, né? Vamos discutir muito política aqui, mas a política que vai ser discutida em sala de aula é uma política mais técnica, né? Assim, do ponto de vista partidário, eu gosto muito da política partidária. Eu sigo, sei lá, no Twitter, uns 12 partidos políticos. Eu gosto muito de acompanhar a vida política do país. E leciono no mestrado, né? E adoro ver isso e verifico que as pessoas têm um preconceito muito grande, né, com a vida política. E talvez aí esteja um dos grandes problemas do nosso cotidiano, né? Porque a gente, por exemplo, discute, sei lá, ultimamente, nos últimos 5 anos, corrupção, né? Fala de corrupção, mas a gente tem um problema talvez muito maior do que a corrupção, que seria a instabilidade, né, do sistema de pagamento de servidor público, né? Então a gente tem um judiciário e o Ministério Público supervalorizados, enquanto a maioria dos servidores públicos, sobretudo em âmbito municipal, ganha muito pouco, né? A gente pegar nos municípios, os servidores ganham muito poucos. Então, assim, essa questão de corrupção, ela é mínima se você for comparar a outros problemas estruturais do nosso Estado que envolvem o serviço público. Então, assim, eu gosto muito de discutir a política nesse sentido, do ponto de vista técnico, né, e não para defender o político A ou o político B. Acho que, independentemente do partido político, a gente tem tido uma contribuição muito importante de quem já passou aqui pela presidência da República, né? A gente sempre teve... Aqui está dando eco. Então, a gente sempre teve... Deixa eu ver se eu estou aqui com essa outra câmera que fica melhor. Pronto, agora ficou melhor. Então, a gente sempre teve... Só ver com a rede que eu estou conectado. A gente sempre teve uma melhoria, né? Se a gente for pegar o Brasil em 1950, por exemplo, e o Brasil hoje, quer queira, quer não, é um país melhor. Você não pode discutir. Um país que tem muito mais infraestrutura, um país que tem uma rede pública de saúde, um país que tem uma série de serviços públicos. Só você ver o tanto de universidade pública que nós temos, só você verificar a quantidade de rodovias que nós temos, verificar, enfim, a série de serviços que a gente vai estar debatendo aí durante todo esse semestre. Tá? Então, assim, eu não gosto de enxergar o Estado de uma maneira negativa. Tá? Acho que, independentemente de quem tem passado por aí, tudo bem que alguns desempenham um mandato político com mais, enfim, com mais uma estrutura, né, partidária que lhe dá apoio e que lhe dá toda a formação de um projeto político de pessoas e de objetivos mais interessantes, e outros ficam aí numa série de crises políticas, e isso é ruim para todo mundo. Mas quem se acostuma com a atividade política vai enxergar isso com mais naturalidade, tá bom? Então, a gente vai discutir muito os problemas nacionais,
ao abordar aqui o direito administrativo, tá bom? Então, a gente vai começar o semestre falando aqui, junto do conceito de direito e economia, falar um pouco da estrutura política administrativa brasileira. Eu já quero hoje tentar colocar aqui pelo menos um slide para vocês, tá bom? Depois a gente vai falar do que é do conceito de direito administrativo, dos princípios que norteiam o direito administrativo, tá? Isso vai ser importante para todo o semestre. Vou falar aqui de supremacia do interesse público, de proporcionalidade, de moralidade. Isso vai ser utilizado durante todo o semestre, tá? Então é muito importante essa parte inicial, aliás, todo o conteúdo, né? Porque ele é todo encadeado, direito administrativo. Se você não souber ato administrativo, aí a matéria de licitação vai ficar prejudicada. Se você não souber princípio de direito administrativo, quando a gente for abordar serviço público, a parte principiológica vai ficar prejudicada, e por aí vai, ok? Então, visto essa questão de princípios do direito administrativo, vamos ver que a administração pública em sentido amplo, em sentido restrito, né? O que é atividade propriamente administrativa, o que é atividade política do Estado, o que é atividade judiciária. Então, a gente não vai poder confundir esses conceitos, tá? Depois vamos abordar aqui administração direta e indireta, tá? Quando é que o Estado vai prestar os serviços públicos, quando é que ele cria outras instituições com autonomia, quando é que ele outorga isso para particular, tá certo? Por exemplo, a gente pegar o ensino, no caso da UFC, né? Nós temos o ensino que ele não é prestado pela União. O Ministério da Educação, através, né, a União como um todo, criou as universidades federais e outorgou o ensino para essas instituições autônomas. As universidades federais são autônomas. Aqui ela pode definir o seu calendário, ela pode definir se ela vai expandir ou vai criar um curso de tecnologia ou de saúde, ou, enfim, nós temos autonomia para isso. Então, as entidades da administração indireta, nós vamos verificar que elas são autônomas. Então, às vezes, o Estado cria e entrega para elas essas atividades, tá? Temos também, vamos abordar órgãos e agentes públicos. Então, o que é órgão público? Não vamos confundir órgão com pessoa jurídica. Vamos discutir aqui a questão de servidor público, empregado público, temporário, etc. Depois vamos falar um pouco de poderes da administração, tá? O poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia, que são meio que prerrogativas que tem o gestor para fazer funcionar a coisa pública, tá? Depois a gente vai para a matéria talvez a mais importante, que é ato administrativo. Ato administrativo, então, quando um agente público ele pratica uma atividade, por exemplo, eu estou praticando uma atividade, sou um agente público. O que é que eu estou fazendo aqui? É um ato administrativo? É um ato da administração? É um fato administrativo? Qual é a repercussão jurídica do que eu estou fazendo aqui? Tá certo? Qual é a consequência jurídica do que eu estou fazendo? Então, é muito importante a gente entender isso, porque aquilo que vai constituir um direito e vai ser objeto de anulação, de controle, é muito mais o ato administrativo. O fato, não que ele não possa ser objeto de controle, mas, enfim, nós vamos ver essas diferenciações aqui com vocês. Então, quais são os requisitos do ato, como é que eu anulo o ato administrativo, quem pode anular, quais são as consequências dessa anulação, tá? Ou revogação, e por aí vai. Depois, vamos falar de responsabilidade civil do Estado. Então, se um agente público comete um ato ilícito, tá? Como é que o Estado vai ser responsabilizado? Então, vamos ver o conceito de dano moral, dano material, dano estético, a ação ela é contra o Estado, é contra o servidor, quem é que vai responder? É na Justiça Federal, Estadual. Então, tudo isso vai ser abordado aqui na responsabilidade civil do Estado. Quando a gente terminar a responsabilidade civil do Estado, pessoal, a gente vai para a nossa prova, tá? Data de prova que eu coloquei aí é uma data meramente simbólica, tá bom? A gente pode ser antes, pode ser depois. Eu coloco isso aí
meramente para constar do calendário. Mas eu não coloco, a prova vai ficar nesta data. Não sei, não tenho bola de cristal. Vai depender do tanto que os alunos perguntam. Às vezes uma matéria pode demorar 2 aulas, às vezes se os alunos não perguntarem nada, demoram menos. Geralmente o ensino híbrido, ele é um pouco mais rápido, porque como não tem esse feedback, né, os alunos ficam mais na deles, não querem abrir o microfone, etc., ele fica um pouco mais rápido. Pois não, Laís? É, como é que você costuma, assim, realizar as provas, assim, são trabalhos, são provas, como é que é essa questão aí? As provas são feitas pelo Google Forms, tá? São provas de certo, errado ou ABCDE, tá bom? Aí tem primeira e segunda chamada. É uma prova, tá? Não é prova subjetiva, é ABCDE é o certo, errado. Se for certo, errado, são 25 itens de certo, errado. ABCDE são 10 questões de certo, errado, tá bom? Então é assim que eu faço. Aí a prova eu Obrigado, professor. coloco, abro a prova 8 horas e deixo geralmente até o final do dia para que vocês respondam, tá? E fico aqui, pelo menos durante o horário da prova, eu fico aqui online com o Google Meet aberto. Aí quem tiver uma dúvida, abre, chama aqui e, enfim, geralmente eu faço assim, tá? Tem funcionado bem. Ok? Quanto à prova, querem perguntar mais alguma coisa? É difícil? Não, é dificílimo. Estou vendo aqui que todo mundo, só tem 2 alunos que são novatos, né? Todos os outros já reprovaram a minha disciplina. Mais alguma pergunta aí? São duas provas ou é só uma, professor? Duas. Duas, São né? 2 provas. Show. É não, pessoal, que é isso. Minha prova é bem tranquila. Então tem a primeira prova que vai até responsabilidade civil. A segunda prova é dessa matéria de licitação, contrato, servidor público, serviço público, tá? Aí quem ficar de final, aí a matéria pega todo o conteúdo, tá certo? Mas, assim, tem corrido bem, a maioria, assim, das 2 turmas, ficam 3 alunos de final. Geralmente são aqueles alunos que não querem acompanhar as aulas e não estudam. Aí, meu amigo, é difícil, né? Você não acompanha as aulas do professor. Vou passar para vocês hoje aqui todas as apostilas, tá certo? Então, todas as notas de aula eu vou colocar no grupo de WhatsApp. Então, para vocês acompanharem a disciplina, vai ficar bem didático, tá certo? Então, fica, fica, fica tranquilo acompanhar a disciplina, desde que assista às aulas. Se não assistir às aulas, pessoal, assim, o direito administrativo não é uma disciplina fácil, tá? Não é uma disciplina fácil. Então, eu lembro quando eu fiz direito administrativo, eu tive muita dificuldade. Até se eu pegar aqui, os livros de direito administrativo geralmente são obras extensas, né? Sei lá, deixa eu pegar aqui um livro normal, um livro desse aqui, da Maria Silvia Zanella de Pietra, livro de 1000 páginas, né? Então, assim, os livros são bem extensos. Aí eu pego uma matéria aqui, administração pública, né? Você pega aqui no livro, são 50 páginas. Às vezes os autores falam tanto do assunto que era esse o meu problema, né? A gente lia tanto que meio que se perdia. Não tinha matéria sistematizada. E vocês vão ver aqui comigo que eu sou bem didático. Vocês vão estar com essa matéria bem organizada na cabeça. As notas de aula são didáticas. E os livros estão aí para vocês aprofundarem. Então, assim, a aula vai servir para vocês organizarem a matéria. Quem for estudar só pelo livro, né, pode aprender? Claro que pode, isso depende muito de cada aluno. Cada aluno tem uma forma de aprender. Tem aluno que só ouvindo aprende muito bem, tem aluno que gosta de copiar, tem aluno que faz resumo. Enfim, quem sou eu para dizer? Mas, pelo que eu tenho tido de feedback dos alunos, aqueles que assistem a aula, acompanham as notas de aula e dão uma olhada e acompanham por um livro, qualquer um do que eu vou indicar aqui, consegue fazer a disciplina e aproveitar bastante o conteúdo, tá bom? Então,
Depois da prova, a gente vai abordar a licitação, né? Como é que a administração pública compra uma mercadoria, como é que ela adquire um serviço de limpeza, de segurança, serviço qualquer que seja, de contabilidade, de advogado, um serviço de publicidade, um serviço artístico, né? Então, a gente vai verificar o procedimento pelo qual a administração pública vai contratar um particular, ou então ela vai também, através de processo licitatório, vender bens inservíveis. Então, a administração pública tem lá uma série de carteiras que não estão mais sendo utilizadas, porque foram compradas novas. O que é que ela vai fazer com aquilo? Pode vender, né? Pode fazer um leilão enfim, nós vamos verificar como é que isso funciona. Esse procedimento, quais são as regras pelas quais a administração pública tem que disponibilizar, tem que abrir um edital, quem vai poder participar de uma licitação, o que é que acontece se você violar os preceitos do edital, as normas da lei de licitação, e por aí vai. Aqui eu já vou começar, nessa matéria, a abordar um pouco das inovações, né? A gente teve uma lei nova, agora de 2021, a nova lei de licitação, que ela vai entrar em vigor só em 2023, né? Eu vou cobrar ainda a lei atual, que é a Lei 8666, mas eu já vou falando alguma coisa, sem cobrar na prova, mas das modificações que a nova lei de licitação traz. São bem interessantes. Nessa mesma lei, 8666, a gente vai abordar contrato administrativo, que é outra matéria complementar. A administração pública, ela faz o processo licitatório, e aí a empresa vencedora, né, temos que depois fazer o contrato administrativo. Depois não, porque nós vamos verificar que o contrato já está lá no edital de licitação como anexo, tá? Então, mas é assinar o contrato e fiscalizar o cumprimento do contrato. Então, a gente vai abordar essa matéria aqui com vocês. E depois vamos tratar aqui de servidor público, o que é servidor público, aprofundar, porque eu já vou, quando vou tratar de órgãos e agentes públicos, já vou iniciar essa matéria, mas a gente vai discutir aqui o artigo 37, a 42 da Constituição, que tratam de servidores públicos, e, enfim, saber os principais direitos, requisitos para ingresso. Muito importante você saber essas questões de servidor público. Quem é que pode, quem é que não pode ser servidor público, como é que pode acumular cargo, qual é a remuneração, quando é que pode, enfim, ter dois cargos públicos, o emprego público, e por aí vai. E a gente termina com serviço público. Vamos ver aqui, desculpa, o que é serviço público, né? O que é serviço privado, quando é que um particular pode prestar um serviço público, quando é que há essa delegação, né? E por aí vai. Então, acho que nessa data aí, provavelmente, eu não sei quando é que vai ser o recesso, né? Mas eu acredito que no início de janeiro, metade de janeiro, a gente já esteja... Se eu não me engano, com... professor, Oi. o recesso é 23 de dezembro ali, antes do Natal, até mais ou menos 9 de janeiro. Enfim, mas vamos ver, tá? Eu coloquei essa data, como eu falei para vocês, simbólica. Pode ser que a gente termine, eu não sei quando, eu não tenho pressa para terminar. A gente faz revisão e tal. Está dizendo que as aulas voltam dia 10, né? Então, será que seria dia 11? Não sei. Vamos ver, tá? Coloquei uma bibliografia básica, meramente enumerativa, porque, assim, eu não gosto de passar bibliografia, porque nós temos muitos livros de direito administrativo, né? E eu coloquei aqui uma bibliografia básica, porque coloca isso. Infelizmente, a biblioteca eu acho que está fechada, né? Da FEAC. Como é que tá? Vocês sabem de me dizer essa questão da biblioteca, se ela está aberta, vocês podem ir lá pegar livro? Se tiver com agendamento, mas tem a digital. Não sei se tem esses livros. Pronto. Aí depois Tem a me Saraiva. passem, por favor, me passem
quais são os livros de direito administrativo da Saraiva que eu indico para vocês o que é mais didático, o que é mais completo, etc. Tá bom? Mas qualquer livro que vocês pegarem de direito administrativo, ele vai servir de complemento, tá? Assim, esse primeiro livro que eu coloquei aí, Resumo de Direito Administrativo Descomplicado, é um livro bem didático, é bem fininho e tal, só que ele tem um problema, né? Como ele é muito didático, ele vai passar por cima de conceitos que talvez ele vai chegar aqui, sei lá, um exemplo qualquer. Nesse caso, vai ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa. Aí, que é desconsideração da personalidade jurídica da empresa? Ele parte do pressuposto que vocês sabem isso, entendeu? Então, livro resumido. Tá? Então, tipo, para quem está dando aula, é um ótimo livro para você servir. Eu vou aqui dar uma olhada só para lembrar da estrutura, lembrar dos conceitos básicos. Enfim, quem passa um tempo sem rever é um ponto de partida. Mas, assim, para você acompanhar, não. Aí você pode pegar até o livro desses autores, que é Direito Administrativo Descomplicado, que é um livro de 1000 páginas. Se poderia, tá? Mas o resumo já é um livro menor. Mas aí a gente tem o livro do professor Marcelo Caetano, que é excelente, um clássico, né? O José dos Santos Carvalho Filho, que eu também é um dos que eu mais gosto, mas é um livro bem complexo, da Maria Silva Zanella de Pietro, adoro muito. E aí tem os clássicos ali, Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, né? São clássicos de direito administrativo. Eu coloquei livros aí mais peculiares de um assunto, do Marçal Justem Filho, que é um livro só de licitação que eu tenho aqui. É um livro que tem um comentário à lei de licitação, tijolo aqui, ó, são, sei lá, também mais de 1000 páginas, né? Mas aí são assuntos específicos de licitação. Ele não vai cair o que tem um livro desse na prova, porque, enfim, o que eu quero que vocês conheçam é o que é uma licitação, quais são as normas básicas, os conceitos mais importantes, etc. Ok? Coloquei também um livro de análise econômica do direito, que a gente vai tocar nesse assunto, do Michael Sandel, que é um livro que fala da relação entre economia e direito, administrativo, direito como um todo, direito administrativo, tá bom? Enfim. Eu coloquei que tinha prova e trabalho, mas nesse modelo híbrido a gente vai fazer só prova mesmo, tá certo? Não dá para fazer trabalho, não vai ficar tão legal, tá certo? Não dá certo. Essa questão do aluno fazer seminário, uma turma grande como a nossa, de 50 alunos, não assim, eu respeito o professor e queria ter essa didática para pegar 5 alunos e ficar fazendo seminário entre um, entre o outro. O que é que eu vejo nesse assunto, assim? Quando tem um seminário, tá? Quando é no presencial, eu faço, tá? Porque eu acho importante o aluno estar começando a se soltar, tá certo? Por mais que alguns sejam muito tímidos, mas eu acho importante o aluno começar a se soltar, começar a compreender um assunto para apresentar para outras pessoas, porque isso vai fazer parte da sua atividade profissional, em geral, né? Claro que nem sempre, pode ser que em alguns casos o aluno não precise trabalhar com o público, né? Isso acontece. Então, pode ser que a pessoa fique lá no escritório e seja uma questão bem, enfim, trabalha online, não tem nem contato muito com gente, né? Mas, em geral, você precisa se relacionar, precisa tá expondo assuntos para outras pessoas, e eu gosto do seminário para isso, mas o online vamos deixar para quem sabe no final do semestre a gente aborde isso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui logo, que eu quero já começar a falar aqui do direito administrativo. Quero colocar aqui uma nota de aula. Só um minuto. Já quero começar a falar aqui da disciplina, que eu não... a primeira aula é só falando do professor e tal. Eu não sou muito isso não, pessoal. Eu sou bem direto.
Desculpe se eu sou muito objetivo, tá bom? Sou bem direto, objetivo e vamos lá começar aqui a matéria, tá bom? Dúvidas até agora? Tudo beleza aí? Estão com medo? Não precisa ficar com medo não, sempre sou bem tranquilo, tá? Como funciona a chamada? Rapaz, eu não sou muito fazer chamada não, viu? Porque essa questão do online aqui e tal, tem aluno que assiste a aula no segundo horário, tem aluno... Eu faço a chamada mais no fim da aula. Eu não faço todas as aulas porque eu aqui vou falando, vou falando, vou falando, vou falando. Quando eu já ver, termino o horário da aula e aí, assim, passar mais 15 minutos fazendo a chamada, enfim, não estou preocupado com isso. Eu quero que vocês tenham um bom desempenho e geralmente a gente tem tido, eu sou muito feliz em dar aula para a UFC, porque os alunos sempre têm um desempenho muito, muito interessante. E quem tiver um problema, professor, estou passando por um problema pessoal e tal, aí me procura no privado, que a gente vê como dar uma aula extra, tá certo? Não se preocupem, tá bom? Então, outra coisa, agora a gente vai passar por reajuste de matrícula. Qual o prazo? Alguém sabe decorado o prazo de ajuste de matrícula? E aí eu faço a chamada, aí o cara entra depois, a moça entra depois, não sei o que, ficar mudando. Então eu espero pelo menos essas 2 primeiras semanas para a gente regularizar a lista, né, para eu acompanhar. Aí eu faço, né, de maneira escalonada essa presença, tá bom? Mas não se preocupem com isso, tá? Vamos continuar aqui. Então, para que a gente fale de direito administrativo, pessoal, eu preciso falar um pouco da estrutura federativa do país, tá? Nós temos no Brasil, vocês sabem disso, não são nem crianças, viram até na escola, né? Que nós temos 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Eu coloquei aí que cada um desses órgãos, tá bom? Depois a gente vai voltar a falar que isso não são pessoas jurídicas, né? Então, esses 3 poderes, por exemplo, são órgãos da União. Aí a gente também tem legislativo, executivo e judiciário nos estados, tá? Já nos municípios, não. Nos municípios, meus amigos, a gente tem legislativo e executivo. A gente não tem poder judiciário do município, tá? A gente tem poder judiciário nos municípios, tá bom? Mas não temos assim, esse poder judiciário é só de um município, não. Legislativo a gente tem, né? Câmara dos Vereadores. Executivo a gente tem. O município tem sua prefeitura e na sua prefeitura tem várias secretarias. Então, o município ele é diferente do ponto de vista da separação dos poderes da União e dos estados, porque ele não tem judiciário, tá? Então, o legislativo, executivo e judiciário, eles exercem as suas funções típicas. O próprio não está falando, é legislativo, a sua função típica é legislar, mas é não só legislar, é também fiscalizar. Olha o que está sendo feito aí, por exemplo, através de uma CPI, né? A CPI é uma comissão temporária, né? Que ela fiscaliza, aí pode ser o legislativo, ou pode ser o judiciário, pode ser o executivo, etc. Temos também comissões permanentes no legislativo. Nós temos comissão de ensino, comissão de meio ambiente, comissão de legislação. Nós temos dezenas de comissões na Câmara e no Senado. Aí vocês podem entrar no site da Câmara e do Senado para dar uma olhada nisso, tá? Então, essas comissões também fazem a fiscalização, fazem audiências públicas, tá? Discutem projetos de lei com audiências públicas, é bem interessante. A gente acha que o poder legislativo é aquela coisa que não funciona, que só tem ladrão. Eu queria que vocês enxergassem o Estado por outro lado, meus amigos. Conhecessem melhor o poder legislativo, tá? Sobretudo o legislativo. Vocês já sabem quais são os deputados federais do Estado de Ceará? Vocês conhecem os 22 nomes de deputados federais do Estado de Ceará? Né? Dos 513 deputados federais, 22 são do Estado de Ceará, né?
Então, a gente vai discutir isso aqui. Eu acho muito importante vocês conhecerem. Então, o legislativo legisla e fiscaliza. O executivo tem essa função típica, né, de gerir, de administrar, de executar, tá, de criar políticas públicas, etc. Tá bom? E o poder judiciário é um poder que vai julgar conflitos, sobretudo, né? Ele é um órgão que julga conflitos. Uma coisa que me chamou a atenção em outros países é como o poder judiciário em países desenvolvidos, ele é um poder apagado. Por que ele é apagado? Porque é um país não conflituoso. O Brasil é um país altamente conflituoso. As pessoas brigam bastante, né? E aí, o judiciário é supervalorizado, que é um problema estrutural já, né? Tá? Um país decente, sim, quem sou eu para dizer que o país não é decente, né? Mas um país, assim, que eu posso dizer que eu admiro do ponto de vista político, é um país que quem é valorizado é o biólogo, é o engenheiro, tá? Enfim, são as atividades que produzem, que trazem o administrador, o contador, que trazem o benefício para o Estado, né? Para as pessoas, para a vida das pessoas. O advogado, por mais que eu seja, né? E que facilite, o professor, logicamente, Paula, muito bem lembrado, o professor é o cargo máximo em vários países, né? É a profissão mais respeitada, tá bom? Aí o advogado tem que ser respeitado? Tem, lógico. É muito importante a profissão do advogado, do juiz, do promotor, mas assim, é conflito, né? Então, assim, deveria ter menos. O Brasil é o país que o Brasil tem muitos advogados. Eu nem sei, a última vez que eu vi isso é fazer uns 4, 5 anos, mas é tipo assim, o Brasil tem mais advogados do que você pegar todas as Américas, América do Sul e América do Norte e América Central. Só no Brasil tem muito mais advogados do que todos esses países. Então é um negócio assim escandaloso de advogados. Tem tipo 500 mil advogados. É muito advogado. Assim, 500 mil advogados, mas desses 500 mil, quem exerce mesmo já baixa consideravelmente. Tá? Mas é algo que demonstra o quão conflituoso é o país, tá certo? A gente, quem sabe, num plano futuro estará mais pacificado, as pessoas vão cumprir com as normas, com as leis, né, e respeitar uns aos outros, isso é que é interessante. Mas isso deriva da política. O país ser menos conflituoso deriva de boas políticas. Se nós tivermos boas políticas sociais, por exemplo, por que tem violência? Pela desigualdade. A desigualdade é resolvida, a violência é resolvida só com combate à criminalidade? Lógico que não. Você tem que melhorar a educação, você tem que melhorar o saneamento básico, política de emprego, né? Enfim, então a questão ela é toda estrutural. Então não adianta criar presídio, ter mais juiz para botar as pessoas na cadeia, se você não resolve o que vem lá de baixo, que é o problema, né, de falta de emprego, enfim, de acesso à educação. Quem não é educado possivelmente vai ficar na marginalidade social, e essa marginalidade social pode gerar uma marginalidade criminal até por questão de sobrevivência. Aí você está passando fome, né? Não sei se é alguém que já passou fome mesmo, né? Você passa fome, você precisa se alimentar. Então, enfim, não estou aqui para julgar as pessoas, né? Mas vamos lá. Então, entender, pessoal, que nós temos 3 poderes com funções típicas e atípicas. Se a gente for enxergar, por exemplo, o legislativo, ele não só legisla. O legislativo julga, meus amigos? Sim. É só você pensar no impeachment, que é um crime de responsabilidade. O legislativo julga também os próprios membros. Vocês não viram que a deputada... Bicho, até eu esqueci. Fiordelis, etc. Ela não perdeu o cargo, ela foi julgada pela comissão, pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Flor de Lis. Flor de Lis. Isso. Obrigado, Alexander. Tá bom? Então, o legislativo também julga.
O legislativo administra, sim. Quem já foi a Brasília vai saber que lá nós temos aquele prédio bonito, né? Aqueles prédios bonitos do Oscar Niemeyer, com duas torres, aquelas duas estruturas, né? Uma para cima e uma para baixo. A para baixo é o Senado e para cima é a Câmara, tá bom? O Senado fecha a votação, a Câmara, a priori, abre a votação, mas a gente tem vários prédios anexos que são prédios que exercem função administrativa do Poder Legislativo. Então, a gente tem lá o setor pessoal que vai fazer a licitação para comprar papel, para contratar empresa de segurança, para fazer a limpeza, tem os motoristas, enfim, setor administrativo para fazer toda essa gestão do Poder Legislativo, tá certo? Então, exerce a atividade judiciária para julgar, só que ela é atípica, exerce função administrativa, só que ela é atípica. Entendeu? Aí, nessa função administrativa, meus amigos, é que está o direito administrativo. Então, por exemplo, quando o presidente da Câmara abre um edital de licitação para comprar 500 veículos de luxo para os deputados, isso é um ato administrativo, o lançamento do edital de licitação. Opa! Será que ele pode comprar 500 veículos de luxo? Isso fere a moralidade? Isso fere alguma lei? Vamos discutir isso. Tá certo? É um ato administrativo. Feito pelo Poder Legislativo. Não é um ato legislativo, ele não está criando uma lei. Tá bom? O Poder Executivo, pessoal, que exerce função administrativa, ele legisla, sim. Vocês nunca viram o presidente da República fazendo medida provisória, decreto, ele está legislando. Olha a UFC, não é o Poder Executivo aqui, a UFC não tem o seu regimento, ela não faz portarias, não faz resoluções, está legislando, tá? A UFC julga alguma coisa? Se algum aluno cometer uma arbitrariedade, não vai ser punido? Se o professor assediar o aluno, ele não vai ser punido? Não vai ter um processo disciplinar contra o professor? Vocês não já viram que vários professores da UFC já foram demitidos? Né? Vários servidores já foram demitidos? Tá? Vários. Todo ano tem demissão. Ok? Na administração pública. Na universidade tem, na administração pública não tem. Ok? Então, assim, o judiciário, o executivo, ele julga também. Quando você é multado pela AMC, pelo órgão de trânsito, você não pode entrar com recurso administrativo, ele não julga o recurso da multa. Quando você sofre uma multa tributária, uma multa ambiental, você não pode recorrer e não há o julgamento, isso é função judicante, né, sendo exercida pelo Poder Executivo, tá bom? E o judiciário, além de julgar, ele também legisla? Sim. Olha as portarias, resoluções também dentro do Poder Judiciário, ok? Ele administra? Sim. O Poder Judiciário faz licitação, faz concurso público, tá certo? E aí, isso é uma função de gestão, não é função, ele não está julgando o processo aí, ok? Então, eu coloquei aí um parágrafo que cada órgão exerce funções típicas e atípicas, né? E só que existe um dispositivo da Constituição, que é o artigo 5º inciso 35, né? Que toda questão, seja ela administrativa, legislativa, ela vai poder ser levada ao judiciário, que vai dar a palavra final, tá? Então, por mais que a questão seja discutida pelo Poder Legislativo, o Judiciário vai dar a palavra final. É claro que existem, pessoal, algumas questões que elas são tipicamente políticas, tá certo? Que elas vão ser julgadas ou analisadas tão somente pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. Como, por exemplo, vamos falar de pandemia? Vamos falar de pandemia. A questão da vacinação. Tá? A vacinação é uma questão política. Tá certo? Como vai ser a vacinação? É uma questão política, ela é epidemiológica, ela é política, tá? Mas não tem uma lei assim que tem que ter o plano de vacinação. Tem que ter a vacinação da Covid no dia 1º de janeiro de 2021, tá? Aí isso é uma questão bem polêmica, tá certo? Tudo bem, o governo federal foi omisso,
porque já tinha vacina disponível, ele não quis comprar, é uma questão a ser discutida, sim, tá? Mas o direito subjetivo à vacinação é uma questão bem complexa, porque ele vai depender da criação de políticas, e isso não é tão simples assim, a legislação do SUS é bem complexa. Ok? Eu vim aqui apresentar o Poder Judiciário para a gente terminar a aula. Apresentar. Na próxima aula a gente volta a falar do Poder Judiciário, tá bom? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que o Poder Judiciário ele é dividido por matéria, né? A gente tem aqui a matéria militar, aqui do lado tem STM e AM, né? Que é o Superior Tribunal Militar e as juntas, né? As antigas juntas militares. Então, aqui é a Justiça Militar. A Justiça Militar, pessoal, ela vai julgar os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá bom? Então, a Justiça Militar só vai julgar os militares por crimes militares. A Justiça Militar vai servir para isso. Essas auditorias militares, elas ficam lá na Luciano Carneiro, próximo a Borges de Melo. Vocês vão ver a Justiça Militar do Ceará lá. E o STM, pessoal, fica em Brasília. Aliás, todos os tribunais superiores, STJ, TSE, STM, STF, todos eles ficam em Brasília, tá bom? Todos os tribunais superiores funcionam em Brasília. Então, nós temos Justiça Militar, Justiça Eleitoral, nós temos os juízes eleitorais lá embaixo, o Tribunal Regional Eleitoral na segunda instância, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nessa instância especial. Temos também a Justiça do Trabalho, Juízes do Trabalho, né? Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Temos a Justiça Comum, que ela é federal e estadual, tá? É a federal, Justiça Federal, juízes federais lá embaixo, depois os tribunais regionais federais e acima o Superior Tribunal de Justiça, STJ. E aqui do lado, na ponta, né, do lado esquerdo, temos o juiz de direito, o juiz estadual comum e o Tribunal de Justiça, que todo estado tem o seu Tribunal de Justiça, tá? Por incrível que pareça, meus amigos, a maior justiça, em termos de número de juízes, é a Justiça Estadual. A Justiça Estadual, pessoal, ela vai contemplar isso aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando o mouse, mas é o juiz de direito, deixa eu tentar sublinhar, nem dá para sublinhar esse troço aqui, mas é o JD aqui e o TJ. Isso aqui é a Justiça Estadual. A maior parte de juízes do país está aqui, tá bom? Nós temos muito mais juízes estaduais e desembargadores no Tribunal de Justiça do que todo o restante, em número de membros. Por quê, professor? Porque a maior parte dos conflitos vai ser julgados aí. E eu vou discutir isso com vocês na próxima aula. Enquanto que nós temos a Justiça Militar, crimes militares, Justiça Eleitoral, impugnação de mandato, cassação de registro, essas questões eleitorais como um todo, né? Propaganda eleitoral, né? Impugnação de registro de candidatura, etc. A Justiça do Trabalho, causa de empregado e empregador, tá certo? A Justiça Federal, causa entre a União, contra a União, né? Suas autarquias, etc. E o que sobra, meu amigo? Vai aqui tudo para a Justiça Estadual. E o que é que sobra, professor? Sobra vara de família, aí, que sobra vara de sucessão, vara civil, os crimes em geral, porque os crimes da Justiça Federal são só tráfico internacional de drogas, alguns crimes ambientais, crime contra o sistema financeiro nacional e crimes contra o patrimônio da União. O restante vai tudo para a Justiça Criminal Estadual. Então, estupro, homicídio, roubo, estelionato, etc., é tudo na Justiça Estadual. Aí temos vara de trânsito, crime de trânsito, vara de falência, vara de infância e juventude, vara de registro público, vara de sucessão, vara de militar para os militares estaduais, bombeiros, policiais militares. Enfim, a maior parte das questões são julgadas na Justiça Estadual. Tá bom?
Aí, pessoal, nós temos o... Geralmente a gente ajuiza a ação aqui embaixo, com o juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, juiz eleitoral, ou aqui na junta militar, tá bom? E aí o processo pode ter um recurso para a segunda instância, em razão do duplo grau de jurisdição. As pessoas podem recorrer, né? Todo mundo falha. Todo mundo é falho, né? Aí vai aqui para a segunda instância. Na segunda instância, onde tem TJ, TRF, TRT, TRE, os membros, os juízes são chamados de desembargadores. Tá? E os desembargadores, eles julgam, em regra, de forma colegiada. E existem decisões individuais, singulares, monocráticas, mas a priori as decisões são colegiadas. Porque um tribunal de justiça, ele tem, por exemplo, no estado do Ceará, temos 40, nem sei, 47 desembargadores, não sei, mais ou menos isso. Sabe decorado, Luiz? Eu não sei. Sei não, professor, mas vou dar uma olhadinha aqui. Olha aí, por favor. Eu não sei decorado. Mas aí no Tribunal de Justiça nós temos câmaras cíveis, câmaras criminais. A matéria civil vai para as câmaras cíveis, cada câmara civil tem 3 desembargadores, e aí eles julgam coletivamente, tá certo? Os 3. E temos também o Tribunal Pleno para as questões mais complexas, que aí todos os membros vão julgar o caso. O Luiz vai depois, se achar aí esse número, vai dizer para a gente. Cada tribunal tem um número diferente de desembargador, né? TRF já é diferente, TRT é diferente. E o TJ do Ceará tem um número de desembargador. Em São Paulo, que é um estado muito maior, o número é bem maior. Tem mais de 300 desembargadores. 43, professor. Ó, 43 no estado do Ceará. Em São Paulo são mais de 300. Tá bom? Então, enfim. Já os tribunais superiores têm um número fixo de membros, né? O STJ são 33, o TST são 27, o TSE são 7, o STM são 15 e o STF são 11. Então, o número de membros. Quem indica para o presidente da República, né? Então, olha como é político o tribunal, né? Os tribunais superiores. São Paulo, professor, tem 360. Ó, 360 em São Paulo, mais de 300 eu falei, né? Então é muito desembargador. Lá qualquer sou filho de desembargador. Bom, pronto. Não só tu, né? Aliás, você sabe quem eu sou, né? Como tem aquele vídeo do Cortella, né? Uma poeira cósmica, né? Eu sou um dos 7 bilhões de seres humanos, dentre as 3 bilhões de espécies, dentro de um planeteco no sistema solar, que é um dos menores sistemas solares do universo, enfim, e por aí vai, né? Quem é você? Sou essa poeirinha cósmica. Então vamos abaixar a bola aí. Ok, pessoal? Então, a gente também tem o Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle do Poder Judiciário e os juizados especiais. Mas eu vou deixar para falar mais disso na próxima aula, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação. Para que a gente